Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal, agora são 9 horas e 5 minutos, hoje é dia 16 de julho de 2026, desculpa, passou um carro ali. Hoje é dia 16 de julho de 2026 e eu estou fazendo esse vídeo aqui para responder uma pergunta, né, que talvez algumas pessoas tenham feito ali com relação a um dos vídeos que eu publiquei aqui, né, explicando qual o objetivo desse canal. Então, a pergunta que fica é o seguinte: Matheus, como é que tu tem esquizofrenia, ou tu tem os teus problemas tal, e tu consegue fazer as vendas de paçoquinha na rua, essas coisas todas tal, e lidar com pessoas, essas questões todas tal? A resposta é: eu não consigo, tá? Mas como assim, Matheus, tu não consegue? Se eu conseguir, eu consigo, né? Eu vendo nas casas, falo com as pessoas, tem uma reação quase todo mundo 100% positiva, é muito legal mesmo. Só porque eu tenho problemas o tempo todo, tá? Eu vi uma coisa na rua que me veio algum trauma, né? Uma pedrinha no chão, qualquer coisa ali, e me veio algum trauma, eu tenho que olhar para trás e ver de novo, que senão eu vou passar horas com aquele trauma na minha mente, não vai sair. Eu tenho dificuldade para lidar com questões de bom senso, como por exemplo, deixa eu arranjar um exemplo para pensar para vocês aqui, só um pouquinho, deixa eu respirar. Qual o horário para eu sair da rua, né? Às vezes eu posso aproveitar um pouco mais de tempo, porque já está um pouco mais claro, etc e tal. Só que eu não tenho essa liberdade de fazer isso, porque não é que eu não tenho, até às vezes até consigo, mas eu tenho muita dificuldade de lidar com questões de bom senso por causa dessas questões que eu falei de traumas, ideias invasivas que vêm na mente da pessoa. Então, se eu não delimitar um horário muito específico para eu sair da rua, não, agora deu 17h30, eu obrigatoriamente preciso sair da rua e voltar para casa. Se eu não fizer isso na próxima casa que eu for, vem algum trauma e daí eu fico preso, porque eu fico com medo de sair da rua naquela hora, igual a pedrinha aqui no chão que eu falei. Fico com medo de sair da rua e voltar para casa e encerrar minhas vendas e tal, porque eu vou ficar com aquele trauma na minha mente, aquilo ali fica atormentando a pessoa. Essas são algumas das coisas que acontecem. Então, eu acho que eu pretendo falar mais a respeito disso aqui em alguns outros vídeos, tal, para explicar certinho quais são os problemas que eu passo por conta da minha condição de saúde mental. Porque eu acho que eu não vou conseguir explicar tudo nesse vídeo. E agora já está um pouquinho tarde, então eu quero sair para fazer minhas vendas, tal, para continuar o projeto da paçoquinha, que está sendo bem legal para mim. Mas uma coisa muito importante que eu preciso dizer também, né, é que às vezes a pessoa pensa, pô, tipo, tá faltando um pouquinho de ar, desculpa, tô nervoso. Não, é difícil falar a respeito dessas coisas e tal. Mas então o que acontece? Matheus, tu tá na rua, tu tá lidando com o público, etc e tal. Como é que tu consegue fazer isso e tipo, tu tens dificuldade, tu não consegue ficar num ambiente de trabalho, algo nesse sentido tal, e tu decidiu, tu achou melhor que seria vender paçoquinha na rua ou fazer outra coisa que seria mais fácil, mais tranquila, etc e tal? A resposta é a seguinte, né? Para vocês que não, às vezes não tem um parente, alguém que sofre desse mesmo tipo de situação, a pessoa que tem esquizofrenia, tal, esses problemas todos, tal, espera só um pouquinho, passou um caminhão. Esses problemas todos, tal, de a pessoa ficar pensando, pô, fulano de tal, ele me quer mal, aquele fulano de tal, ele tá tramando alguma coisa contra mim, aquela pessoa tá conspirando com fulano, com ciclano, com beltrano, etc e tal. Essas coisas todas, tal, elas são fruto de uma teia de conexões, de ideias, etc tal, que isso aí precisa de tempo para se acumular. Então, o ambiente, por exemplo, fechado de uma empresa, algo nesse sentido assim, ele é muito mais propício, né? Tá lidando o tempo todo com as mesmas pessoas, o mesmo lugar, etc e tal. Então, ele é muito mais propício para esse tipo de coisa se manifestar. Então esse foi um dos motivos que eu acabei não conseguindo mais trabalhar em empresa, lugar fechado, tal, por conta desse tipo de situação, tá? Que tu começa a pensar, não, fulano de tal tá tramando contra mim, fulano de tal não sei o que lá, tal, e tu começa a viver um ambiente de medo, tu fica o tempo todo com medo, o tempo todo assustado, etc e tal, porque tu acha que as pessoas estão tentando te fazer mal, estão tentando te prejudicar. Então isso é muito complicado, e na rua isso não acontece. Então por isso que eu falei no outro vídeo que é uma das poucas coisas que eu ainda consigo fazer, porque na rua tu tá lidando o tempo todo com pessoas diferentes, com lugares diferentes, etc e tal, então não dá tempo, né? Fica muito mais difícil para a questão dessas ideias invasivas, as ideias invasivas não, porque eu já falei, tá, a questão da pedrinha, tal, a questão dos lugares que tu vai vender, tal, que vem essas coisas ruins.
Mas para essa questão dos delírios, né, de tu ficar pensando, fulano está tramando contra mim, fulano me quer mal, etc e tal, dá muito menos condições para esse tipo de coisa se manifestar. Então foi por isso que eu disse que é uma das poucas coisas que eu ainda consigo fazer. Deixa eu ver se eu preciso explicar mais alguma coisa. Bom, eu acho que não. Tem algumas coisas que eu precisaria dizer para vocês conseguirem entender bastante a minha situação, só porque são coisas difíceis de dizer, tá? Então, e essa questão da esquizofrenia, inclusive é um nome bastante pesado, né, que carrega uma carga muito negativa. É difícil tu falar para outra pessoa, não, eu tenho esquizofrenia, eu tenho um problema muito sério, então, porque as pessoas não entendem, as pessoas têm medo, as pessoas têm a imagem do filme, sabe, do Psicose, não sei o que, coisa, que não tem nada a ver, então. Inclusive, psicose é uma palavra que não tem nada a ver com a pessoa ser violenta. A psicose, termo clínico, ele tem a ver com um descolamento da realidade, ou seja, a pessoa, ela perde, só um pouquinho passou o carro, a pessoa perdeu a conexão com o mundo real, tá? Então não tem nada a ver com questão de violência. Então é muito complicado, tá? É muito difícil para mim quando eu tenho que falar para alguém que realmente eu tenho esse problema, tá? É sério. Eu sou uma pessoa super normal, super de boa, tal, só porque eu tenho dificuldade de lidar com uma série de situações, tal. Então foi muito difícil para mim ter que falar isso aqui para vocês agora, mas eu preciso deixar algumas coisas claras, né? Porque eu queria que vocês conseguissem entender minha situação toda, tal. Enfim, para ser totalmente franco e transparente com vocês aqui, que estão acompanhando o canal, tal, e vendo a questão da venda das paçoquinhas, tal, que é o projeto que eu tenho, que está me deixando bastante feliz, que é uma coisa muito legal. Eu pretendo falar um pouco mais a respeito dessas questões todas ao longo do tempo e tal, mas por enquanto eu vou fechar por aqui, tá? Porque eu já estou me atrapalhando na hora de explicar essas coisas todas. Então é isso que eu tinha para dizer no dia de hoje, tá? Eu tinha que explicar para vocês um pouquinho a respeito das coisas que eu estou passando e explicar, Matheus, por que tu... Mas por que não? Como é que tu consegue lidar com os teus problemas todos e ao mesmo tempo continuar o projeto da paçoquinha e continuar vendendo na rua? Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Um ótimo dia para vocês, um grande abraço e tchau, tchau.